Hey folks! Samurai aqui para falar dos nossos quadris. O quadril é o centro do nosso movimento. Assim, todo o nosso movimento, a gente gosta muito de falar de core, mas o core é um conjunto de musculatura, certo? O quadril talvez seja a articulação que dá o gatilho para essas musculaturas fazerem o trabalho dela. O quadril está no centro do corpo. O quadril ele é responsável pela nossa aceleração proximal. O que é uma aceleração proximal? Se eu vou arremessar uma bola aqui, ó, eu começo esse movimento pelo meu quadril e o resto todo, nessa sequência correta, viraria todo um chicote, um elástico, que faria com que a bola seja arremessada primeiro. Se eu vou dar um soco em alguém, o meu quadril ele é o primeiro a provocar o movimento, para depois esse movimento ser transferido. E embora, em última análise, todo movimento venha do chão, a minha tradução dessa energia do chão vai se dar sempre através do quadril. Isso é no movimento mais eficiente possível. O quadril também, ele vai ser responsável, até pela estrutura dele, por suportar cargas também. Ele é uma articulação bem forte. Ela é uma articulação com muitos graus de mobilidade, extremamente forte. Isso aguenta pancada mesmo. Agora, por também ter muitos graus de liberdade, ela sofre influência do corpo inteiro. E se o corpo começa a não ajudar o quadril a operar, ele também acaba tendo dificuldade, ele acaba compensando sempre a deficiência dos outros, por ter tanta facilidade de movimento. E muitas vezes começa a ficar sobrecarregado e começa a operar mal, que é onde a gente começa a ter as lesões de labrum, a gente começa a ter síndrome do impacto, ou seja, tem vários, inclusive tem um vídeo sobre síndrome do impacto aí no canal, dá uma procurada. Outro ponto relacionado ao quadril é que normalmente, se eu souber posicionar o meu quadril em relação à minha base, normalmente eu vou estar facilitando o movimento do ponto de vista mecânico mesmo, aonde o meu centro de gravidade rebate no chão. Então é muito comum, por exemplo, as pessoas precisar, por alguma razão, inclinar para o lado e elas não se darem conta de que se ela jogar o quadril para o lado oposto, ó, o centro de gravidade vai estar sempre dentro da base, o que favorece o movimento, ou seja, esse movimento que poderia ser muito estressante para minha coluna, para o meu abdômen, que estaria todo segurando o movimento, passa a ser um movimento muito mais tranquilo de fazer se eu simplesmente posicionar o quadril no lado oposto. Isso serve, por exemplo, se eu for para frente. Um erro muito comum de quem vai para frente pegar alguma coisa aqui, ó, é ir o tempo inteiro para frente. Quando eu vou para frente, toda a minha cadeia posterior, ela é responsável por segurar esse movimento. Uma pequena variação do posicionamento do meu quadril, ou seja, se eu começar, ao mesmo tempo que eu vou descendo, eu começo a jogar o meu quadril para trás, foca aqui na minha bunda, com todo respeito, foca aqui na minha bunda que está indo lá para trás, ó. Se eu começar a descer e sempre projetar o meu quadril para trás, ó, eu mantenho sempre o meu centro de gravidade dentro da base. O que isso significa? Se eu estou indo para frente, o meu centro de gravidade está sendo deslocado para frente. Então, se eu continuar indo para frente, ele vai sair da base e eu vou cair de nariz no chão. Aqui eu só não estou caindo de nariz no chão porque a minha musculatura está segurando, mas se eu for mais um pouquinho para frente, eu vou cair. Se eu tenho massa deslocada para frente e por isso o meu centro de gravidade deslocado para frente, ao deslocar massa para trás, o meu centro de gravidade volta para trás, ó. Então eu começo a fazer isso aqui com muito mais tranquilidade toda vez que eu precisar ir no chão. Então muitas pessoas que têm dores, que têm lesões na coluna, elas não sabem às vezes pegar um objeto no chão. É a primeira coisa que eu falo, pega isso aqui no chão para mim. É muito comum eu ver ela se projetando para frente. Então ela já tem uma lesão, ela já tem uma dor e assim, toda vez que ela precisa abaixar para alguma coisa, ela se projeta no chão. Outra coisa que eu já falei várias vezes é que elas tendem a descer todas retinhas assim. E isso aqui só aumenta significativamente o estresse na coluna. Então pequenos detalhes de posicionamento do quadril, ó, aonde eu vou colocar o quadril, vai mudar totalmente a minha relação com o movimento. E um movimento que talvez fosse estressante começa a ser mais tranquilo de fazer e mais seguro, simplesmente porque eu posicionei o meu quadril no lugar certo. Na maioria dos esportes, a gente sempre vai perceber pessoas que jogam bonito e pessoas que jogam feio o mesmo esporte. Pode dar uma olhadinha que muitas vezes tem relação com o uso que elas fazem do quadril. Toda vez que a gente usar o quadril de maneira correta, na sequência correta, utilizando a aceleração proximal, todo o meu movimento fica fluido. E ao ficar fluido, ele é belo aos olhos. No jiu-jitsu a gente fala muito assim, você vê o cara que tem o quadril solto, como o jiu-jitsu dele é solto, como o jiu-jitsu dele é bonito de se ver, e como ele tem muita variação de movimento em função de ter o quadril solto. Então a gente costuma muito falar de lombar, fala muito das musculaturas,
E não falamos tanto do quadril, mas o quadril talvez seja o nosso elemento mais precioso no movimento, porque ele comanda ele influencia e é influenciado pelo corpo inteiro. Então é isso, meninos. Queria falar um pouco sobre quadril, porque eu vejo que não é tão abordado assim, talvez seja um patinho feio na história, a gente reconhece a importância, mas não tem tanta gente falando dele. O quadril, assim, entender o movimento do quadril, todas as suas nuances, desde de estrutural, a movimento, a estabilização, sempre na mão estabilidade, movimento com estabilização, então, todas essas nuances do movimento baseado no nosso quadril, vai tornar o nosso movimento eficiente, seguro e muitas vezes vai eliminar dores que já estão aí causando problemas e talvez o uso melhor e adequado do meu quadril pode ser uma grande solução. Tá? Começando essa semana, vamos começar sempre a falar um pouquinho do nosso mentorship. Do quadril se fala muito de mentorship, se fala vários princípios que são apoiados em cima do quadril, como treinar o quadril tridimensionalmente, como avaliar o quadril, tudo isso aí está lá no nosso mentorship, que em breve vai abrir as vendas. Fique esperto, grande beijo, até mais, tchau.